Thank you.
No ar, o programa Última Hora com notícias, debates, opiniões e entrevistas. No comando, Rodrigo Rates e Caio Pimenta. Uma parceria Alago News e News em Foco. 7h mais 8, 7h08, muito boa noite para você que nos acompanha através da Rádio Web 2 de Julho, no YouTube, no Facebook, no Radiosnet, no aplicativo Rádio 2 de Julho, programa Última Hora no ar. Ao meu lado, meu companheiro de sempre, Rodrigo Rates. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite, Caio, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite aqui a nossa equipe de som, boa noite Renato, hoje a equipe aqui ela tá formada e boa noite também aqui ao nosso convidado de hoje, Caio. O nome dele é o Francisco Ribeiro de Oliveira, mas se você chegar na rua e falar esse nome, ninguém, talvez muitos não vão reconhecer, mas se você chegar, Caio, e falar assim, o vereador Tordininha, aí sim. Tordininha Lula da Silva, agora mudou o nome, botou Lula, agora é Tordininha Lula da Silva. Exatamente. Boa noite, Thor. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Caio. Quero desejar uma noite de alegria, uma noite de paz para todos que nos assistem pelas redes sociais, e principalmente aqueles que estão com o coração aflito. É verdade, viu? Muita gente com esse negócio dessa pandemia aí. Tá complicada a vida das pessoas, viu? Daqui a pouquinho, uma entrevista com o Tordininha, o Thor falando sobre essa eleição antecipada aí na Câmara Municipal de Alagoinhas. Vamos falar também do PT, né? Vem aí essas eleições. Lá no Gabinete do Ódio, né? Acabou de acontecer a entrevista do Paulo César com o Paulo Aze, né? Os dois juntinhos lá, né? Depois de trocarem afagos,
né? Um chamar o outro de galego dos olhos azuis, que ia tomar mandato. Agora tá todo mundo, né? Amiguinho, de braços dados, né? Como é linda a falsidade da política, né? É muito linda a falsidade. Mas a gente também quer saber como é que vai se comportar o PT alagoense, né? Nessas eleições. Tem o Radiovaldo, né, como pré-candidato a deputado estadual, tem o José Hildo Ramos como candidato a federal, mas o PT, ele tem uma estrutura própria, né, de definição de apoios, né, que é sui generis, né, próprio do PT. Existem várias correntes, né, políticas dentro do PT. A gente quer saber como é que o Todinha vai se posicionar nessas eleições, né, para deputado federal e deputado estadual, né, que vai acontecer ano que vem em todo o Brasil. Mas são 7 horas mais 11 minutos. Agora há pouco, Rodrigo, saiu aqui a notícia que o vice-prefeito de Alagoinhas, o Roberto Torres, vai apoiar o ACM Neto, viu? No Republicanos. O Roberto Torres do Republicanos vai apoiar o ACM Neto. E olha que o prefeito Joaquim estava em Salvador recebendo uma viatura para a Polícia Civil, inclusive notícia em primeira mão aqui no programa Última Hora, né? Vai ter a reforma da delegacia de Alagoinhas, 2 milhões de reais, né? Já saiu aí o dinheiro para licitação, né? O governo do estado vai cumprir, né, a promessa de reformar a delegacia da cidade, que realmente estava em estado calamitoso. Então vem aí uma obra, 2 milhões de reais, enquanto o prefeito estava reunido com o governador do estado, o vice-prefeito, né, estava lá com o líder da oposição na Bahia, o ACM Neto, rendendo graças, né? É a política de hoje em dia, viu, Rodrigo? Pois é, Caio. Eu fiquei um pouco surpreso também aí, ou não, né? Enfim, o vice vai apoiar, né, ACM Neto. O ACM Neto vai apoiar Paulo Aze para federal, né? Vai ter esse apoio lógico. E em Alagoinhas, Paulo César, né? E o prefeito com Ludmila, né? A primeira-dama, também uma excelente secretária. Enfim, é política, né, Caio? É política. E é isso aí, meu amigo, aguardar as cenas dos próximos capítulos, Caio. Vamos ver qual vai ser a próxima. O secretário de administração, né, o Lula Prata, está de saída do Republicanos, vai para o PSD, o Lula Prata, que é ligado aí ao Otto Filho, né, não vai apoiar Semineto, vai ficar com o Otto. Então já está havendo aí certas situações que podem comprometer, né, a composição, né, que venceu as eleições, né, do ano passado. O Roberto Torres, né, faz uma preferência clara entre o partido em detrimento do governo municipal. Isso tem um simbolismo muito forte, né, porque o prefeito Joaquim Neto já fez parte, né, do partido do ACM Neto, do Democratas, rompeu, foi para o PSD, agora é da base do Rui Costa, e vai ficar essa situação aí em Alagoinhas, o vice apoiando o candidato e o prefeito apoiando outra. Pois é, Caio. E tem um detalhe aí que no encontro, tá? O grupo, né, convidou o ACM Neto para visitar a cidade, né, dentro do movimento pela Bahia, e também para receber o título de cidadão alagoense, que inclusive já aí é esculhambação, rapaz, é esculhambação. Aí, inclusive, que não vai dar título de cidadão alagoense para o ACM Neto? Pela Câmara Municipal. Aí é esculhambação, rapaz. Pois é, com certeza. Para puxar saco, rapaz, é um negócio incrível. E Roberto Torres é a banalização do título de cidadão alagoense. E Roberto Torres ainda afirmou durante o encontro: nós acreditamos que Alagoinhas pode se desenvolver ainda muito mais, e para isso confiamos no projeto de ACM Neto para nosso estado e para nosso município. Não, tudo bem que apoie, não tem problema nenhum apoiar, agora precisa dar título de cidadão alagoense. Rapaz, essa Câmara de Alagoinhas, rapaz, olha,
Que situação, viu? Me desculpe, Todinho, você tá aí ouvindo isso. Mas eu tenho certeza, que você vai participar disso aí. Mas eu tenho pra mim que você não tá tanto de acordo, né? Não é possível que o Todinho esteja de acordo com a concessão do título de cidadão alagoense para o ACM Neto, que agora é da União Brasil, né? Da União Brasil. Eu não sei o que é que o ACM Neto, qual é a identificação que o ACM Neto tem com Alagoinhas, a não ser na época das eleições, para poder pedir voto, mas não tem nenhuma intimidade com a cidade para ser declarado cidadão alagoense. Isso é banalizar o título, Tó. Não, eu concordo plenamente com você, né? Infelizmente o título é um título que é para ser dado às pessoas que prestaram relevantes serviços na cidade de Alagoinhas e que mora também na cidade de Alagoinhas, né? Já reside aqui há muito tempo para que tenha esse título. Mas virou um título político. Agora é legítimo, né? Também que os vereadores queiram dar um título de cidadão àquele em que ele vai defender, não é? Aquele que ele vai apoiar, às vezes alegando até que trouxe algum tipo de emenda para a cidade, né? Então, às vezes, uma simples emenda que veio para a cidade é motivo para que se dê um título de cidadão. Mas é legítimo, né? Não tem problema algum nesse sentido. Eu acho que faz parte da política, Caio, entendeu? Mesmo discordando, né, não votaria favorável jamais a um título de cidadão alagoense ao ACM Neto, né, por tudo isso que a gente já discutiu aqui, mas eu acho que os vereadores que desejem oferecer o título a ele é legítimo, é da política, né, também. Eu acho que não vejo tanto problema nisso não, cara. São 7 horas mais 16 minutos. Ela vai ter que botar um banquinho, viu? Ali no púlpito da Câmara. Porque senão a ACM Neto não vai aparecer na foto, que o cara é pequenininho, rapaz. Tem que botar um banquinho lá pro ACM Neto se apoiar, senão não vai dar certo, viu, Rodrigo? Rapaz. É isso aí. Mas vamos seguindo aqui, 7 horas mais 17 minutos. Ô Tó, bom, primeiro eu quero agradecer sua presença aqui no programa hoje. Infelizmente, eu não estou presente aí no estúdio, estou em home office. Segunda-feira eu estou de volta aí, né, a convivência nos estúdios, né, não só no programa Última Hora, mas também no Primeira Mão. Mas eu quero agradecer sua presença, porque na última semana, né, e nessa também, não se fala em outra coisa, a não ser essa antecipação, né, da eleição, né, da composição da mesa diretora, que permaneceu a mesma, né? Permaneceu a mesma, se trata de uma reeleição, com uma antecedência de 1 ano e 2 meses. Né? E ninguém entende o porquê, qual o motivo desta antecipação, né, da eleição na Câmara Municipal. Você votou contra, aliás, foi o único voto contrário, né, a reeleição da mesa diretora. Eu queria que você falasse qual foi a justificativa que deram para iniciar essa eleição, por que assim, né, de forma tão surpreendente, né? Ninguém esperava essa eleição, não tinha sido pautado, ou pelo menos ninguém sabia, não foi divulgado, foi todo mundo pego de calças na mão. Como é que aconteceu essa situação, então? Bom, Caio, em relação a essa eleição da Câmara, né, a antecipação, me parece, eu acabei não vendo também, mas foi colocado um edital no mural da Câmara e foi anunciado em uma sessão. Né? Quando eu vim saber verdadeiramente da eleição da Câmara, ao certo, foi 2 dias antes. Né? Aí eu tive a convicção de que teria verdadeiramente a eleição da Câmara. Mas eu fui parado pelo Val do Barreiro, assim, há 8 dias atrás, e ele perguntando se teria eleição da Câmara. Eu disse, olha, eu acho que não vai ter eleição da Câmara, não. Realmente eu também não tinha essa certeza que teria ou não. Quando o presidente anunciou que na próxima quinta-feira seria a sessão da Câmara, a eleição da Câmara, aí eu perguntei, ele falou assim, não, já está no edital, a gente conversou, discutiu com todo mundo, tá? Ele disse que, inclusive, comentou numa reunião em que eu estava, mas eu acho que eu dei uma saída e não consegui perceber. Mas todo mundo, na verdade, da Câmara sabia dessa eleição, e eu soube também antecipadamente, 2 dias antes eu tinha a certeza que teria a eleição, entendeu? Então, foi mais ou menos, né, nesse sentido. A maioria dos vereadores acataram a proposta de antecipar a eleição, avaliam de que o mandato do presidente Cleto é um mandato muito bom, não é? E que, por isso, já seria suficiente para poder
antecipar a eleição. Eu, na verdade, discordei desse ponto de vista. Acho que ele faz um bom trabalho verdadeiramente. A mesa é uma mesa boa da Câmara. Seguem os passos do ex-presidente Roberto Torres, que fez um bom trabalho, né? Deu início lá a uma Câmara diferente, uma Câmara nova. Então, segue os mesmos passos. Acho que a mesa diretora é uma mesa boa, mas isso por si só não seria suficiente, né, para que tivesse o meu voto favorável. Né? Tem outros critérios que a gente avalia, né, dentre análise de conjuntura e outros, isso pode criar precedentes também, né, Não, Tó, me perdoe interromper, mas tudo bem, tá? Vamos dizer que, na sua concepção, claro que é uma eleição interna, né? Quem tem que saber sobre os trabalhos, né, da mesa, das pautas, é realmente os vereadores. Agora, 1 ano e 2 meses com antecedência, né, é preciso ter uma motivação muito forte de uma situação, né, de extrema urgência, né, para que enseje essa situação, porque existem prazos para as eleições, é de 2 em 2 anos. Né? Então, qual a necessidade real de se antecipar a eleição em 1 ano e 2 meses? Não, para mim, não tem necessidade. Não existiria necessidade nenhuma. E eu acho que um fato como esse traz, eu não digo prejuízos em si, mas dificulta que no próximo ano, que seria o prazo das eleições, não é, a gente tivesse um cenário diferente desse que está hoje. Porque o cenário que está hoje favorece, claro, a quem está na presidência. Sim. Não é? Favorece quem está na presidência. E outra coisa, quem é da base do governo não vai ser contra um candidato que já está eleito há 1 ano e há 10 meses, né, a um presidente atual, que é da base do governo também. Então, o prefeito, naturalmente, pode fazer qualquer movimento para que a base vote favorável ao candidato dele, que já está na mesa. E a possibilidade de votar contrário é muito difícil, porque você está votando contra um presidente que ainda está em exercício. Não é? Então, veja, você vota contra um presidente que está em exercício. Se o presidente, claro que não é o caso daqui de Alagoinhas, mas se for um presidente vingativo, ele pode fazer manobras de perseguição, né? Além dele ter 1 ano e 2 meses ainda de mandato, ele pode perseguir esse 1 ano e 2 meses e ainda tem mais 2 anos pela frente para perseguir. Então, não é uma coisa tranquila de você dar um voto contrário. Né? Então, por esse motivo, essa antecipação não deveria ter acontecido. Bom, mas a oposição votou favorável, né, à manutenção. Né? A líder da oposição é a Jussi Cardoso. Eu acredito que vocês têm muito boa relação, até por fazerem parte da esquerda em Alagoinhas. Tem aí os vereadores do DEM também, né, o Luciano Almeida, a Jaldice Nunes e também a Luma Menezes, né, que se mostra independente, mas está mais próximo da oposição do que da base do governo nesse momento. Vocês tiveram alguma conversa a respeito disso, do direcionamento? Porque você, Tó, votou, inclusive, contrário à oposição, né? Você foi realmente contra tudo, contra todos. Eu até falei aqui que você hoje é o patinho feio da Câmara, né? Porque você foi que votou contra todo mundo, é 16-1. Né? Então, não teve uma reunião para decidir, né, qual foram as motivações que a liderança da oposição, que os outros vereadores, né, colegas seus de bancada, né, deram para poder colocar o voto a favor da manutenção da mesa diretora, então. Eu conversei com cada um, né, individualmente, não conversei no conjunto. Deixa eu te explicar só como funciona a oposição na Câmara hoje. Hoje nós temos 3 blocos de oposição separados. Um bloco que é composto por Luciano Almeida, Jaldice Nunes e Jussi Cardoso. Esse é um bloco de oposição. Tem uma outra oposição também, que é formada por Luma Menezes, considerada oposição independente. E uma outra oposição, que sou eu, que sou oposição petista. Então, assim, no que converge, todos nós podemos votar juntos. Mas no que diverge, nós estamos liberados para votar separado. Porque até o primeiro semestre, eu fazia parte desse bloco, junto com Luciano Almeida, Jussi e Jaldice. Né? E aí a gente decidia a votação por maioria. Então, geralmente, eu perdia em algumas votações porque eu era sozinho do PT, né? Só Luciano Almeida e Jaldice já tinham 2 votos. E eram 2 votos, já. Então, isso. Aí, no segundo semestre, agora, nós decidimos que eu iria me afastar um pouco desse processo todo, tá? E ia tomar as minhas decisões baseados
naquilo que eu tenho a minha convicção e também nas orientações do meu partido. Seria isso, no que tivesse divergência entre as bancadas de oposição. Então, funciona assim. Eu conversei com cada um e conversei também com o presidente Cleto. Qual foi a justificativa que a oposição me deu? Olha, Cleto, a mesma diretora, é a mesma diretora que tem atendido os interesses do Poder Legislativo, né? Tem transformado o Poder Legislativo no poder independente. O prefeito não manda, não tem tanto poder de influência no Poder Legislativo a ponto de querer fazer com que as matérias sejam tramitadas com urgência urgentíssima. E Cleto tem peitado isso, não é? Tem peitado algumas questões nesse sentido. Então, seria muito bom que o presidente continuasse, porque até o final do ano, poderia ser que o prefeito não estivesse tão satisfeito com o Cleto, né? Mas, você não acha que foi uma manobra do governo a eleição Não. Essa tentativa de reeleição antecipada? Eu falo isso porque no programa Primeira Mão, o próprio Chico Reis e José Gomes levantaram essa questão, né, de uma articulação capitaneada pelo prefeito, né, para garantir a presidência na mão de um colega de partido, que é o presidente Cléber da Banana, que é do PSD, o partido do prefeito, inclusive. Isso foi que essa possibilidade, ela fez parte da minha justificativa na Câmara, entendeu? Mas não de articulação apenas do prefeito Joaquim Neto, porque é do PSD, mas de uma articulação muitas vezes até estadual, não é? Que pode ser, porque não está fechado ainda nenhum tipo de aliança entre PT, PSD, PP, fechado, não está. Então ninguém sabe como é que isso vai acabar lá na frente daqui a um ano, né? Ou pós-eleição, o que é que será pós-eleição, que a conjuntura muda. Então, por esse motivo, nessa justificativa, eu também deixei claro que a eleição deveria ser no ano que vem, no tempo certo, pós-eleições estaduais, porque muda a conjuntura com a eleição que se avizinha, não é? E aí, eu não poderia oferecer um voto hoje a uma mesa, que eu considero a mesa e respeito, que tem feito um bom trabalho, mas que essa mesa, eu não tenho a certeza se amanhã será a mesma mesa na conjuntura de hoje. Entendeu? Ainda tem outra coisa. Tem participantes da mesa que é bolsonarista. Será que lá na frente a gente não poderia trocar, né, o bolsonarista por um outro, lá na frente, já que hoje não se pode trocar? Tem integrante da mesa que pode ir apoiar a Semineto em breve. Então, assim, tudo isso está na mesa de conjecturas. Não estou dizendo aqui que nada né? Mas de conjecturas. Então, eu achava que nós poderíamos aguardar para o ano que vem por conta dessas análises conjunturais que, naturalmente, pode mudar cada dia. Considerando que a mesa da Câmara, né, a presidência de uma Câmara de Vereadores do município, ela faz parte como ator principal e que pode desequilibrar qualquer jogo, né, em qualquer análise de conjuntura. Então, se ele é um ator principal e importante, a gente não pode desprezar numa eleição como essa antecipadamente. Claro. Rodrigo, perguntas? Então, o Thor, você falou a respeito do presidente, né, Cleto, que ele, em alguns momentos, assim que Joaquim procura para tentar acelerar alguma coisa, ele peita ali e espera aí, cada coisa no seu tempo, né? Eu queria que você comentasse mais um pouco a respeito disso. E outra coisa, o trabalho que ele tem feito hoje, a presidência da Câmara, tem sido suficiente, tanto para a oposição, enfim, tanto para os demais vereadores também, assim como para você? A Câmara hoje não tem, assim, tanto recurso disponível. Né? Não tem ainda por conta da pandemia, o que se teve, então teve uma certa dificuldade. Mas o que é que a gente precisava? De uma aproximação maior da Câmara com a sociedade. Né? Então, ele melhorou muito essa questão da transmissão, das lives, porque facilita, né, para nós, principalmente nós que somos da oposição, não é a nossa voz chegar para que vocês possam compreender o processo, como é bom para a Câmara como um todo. Sim. As nossas audiências públicas têm tido estrutura, né? Toda a estrutura de audiência pública que precisa para a gente poder fazer. Então, isso ele faz. Né? E ouve todos os vereadores. E os projetos importantes do prefeito, que muitas vezes ele quer como urgência urgentíssima, diz, olha, aqui vai ter tramitação normal, porque depende do presidente, entendeu? Como, por exemplo, do empréstimo. O prefeito tinha pressa. Ele disse, o empréstimo vai seguir aqui o ritmo normal, 60 dias no mínimo de tramitação. Entendeu? Então, assim, é um presidente que atende, né, as nossas, o interesse para o fortalecimento do poder legislativo. Sim. Né? E tem uma mesa que tem Luma, né, que é da oposição, tem Djalma Santos, que é evangélico, que é uma pessoa que tem... E tem Raimunda Florencio, que tem muita experiência e também é mulher. Né, junto com Luma. Então é uma mesa eclética, é uma mesa não é que seja uma mesa ruim. Não é?
Então é isso. Então o Cleto ele tem essa postura. Mas claro que o prefeito não precisa tanto de Cleto segurar ou não, porque o prefeito tem maioria. Tem a maioria. Então, de todos os projetos que vão para a Câmara, o prefeito consegue aprovar porque ele tem 11 vereadores com ele. Sim. Não é? Então, assim, ou mais tardio ou menos tardio, ele consegue aprovar tudo que ele tem. Então, a Câmara é uma Câmara praticamente que o prefeito tem um certo controle, né? Entendi. Eu posso até estar errado, né? E aí me corrija se eu estiver sendo equivocado, mas pelo que você coloca aí pra gente, né, fica claro, acredito eu para quem está acompanhando aqui o programa, que parece mais uma articulação visando as eleições do ano que vem do que uma questão de relação até interna local aqui do município, né? A relação entre a antecipação da presidência da Câmara, né, para, de certa forma, uma barganha até eleitoral para a eleição 2022, envolvendo até, né, a questão regional, a questão do Estado, estadual, né, a composição aí desse grupo que comanda a Bahia. São 3 grandes partidos, né, o PP, PSD e o PT. Os 3 têm interesse em ser o cabeça de chapa, né, e está tendo essa briga aí. E seria uma moeda de troca, justamente, caso um rompesse, né, você teria aí o poder fixado, né, na cidade, que é o controle de um poder legislativo, né, aqui em Alagoinha, na mão do PSD. É isso que eu quis dizer, ou estou sendo aqui interpretando erroneamente o que você quis colocar para a gente? Veja, não tem nada de certeza disso, não é? São conjecturas e análises de conjuntura que a gente tem feito para poder oferecer o nosso voto. Para mim, nenhum movimento político no município ele está deslocado de qualquer movimento, de qualquer relação com o governo do Estado ou a nível federal. E esse movimento de Câmara não é só aqui em Alagoinhas. Diversas câmaras começaram a fazer as suas eleições antecipadas, não é? Claro que é um movimento político que tem interesses nisso. Então, não acho também que seja só... Claro, para os vereadores, o que pode ser passado tenha sido isso, de que é uma questão interna, que a gente precisa manter, que a gente precisa garantir, mas por debaixo da cortina, né, como um pano de fundo, naturalmente, tem essa correlação de força aí, dos 3 grandes partidos, não só ele também, mas também do DEM, que também corre por fora nesse sentido, né? Talvez o DEM também tenha alguma participação nesse processo. Então, assim, mas como eu não tenho certeza de nada, eu fiz a minha análise e dentro da minha análise eu dei o meu voto contrário, porque eu teria mais certeza do que estava ocorrendo se essa eleição fosse no final do ano que vem, ao invés de ser 1 ano e 2 meses, né, antecipadamente. Agora, então, você que está presente lá na Câmara Municipal, né, fez parte da legislatura passada, é vereador de mandato hoje, né, também participou ali do governo Paulo César, do primeiro mandato, foi isso? Paulo? Não, do Paulo César não. Eu perdi aquela eleição. Foi do Joséildo? Foi Joséildo. O segundo mandato do Joséildo. Pronto, tem o segundo mandato de Joséildo, tem os 2 mandatos aí do Joaquim, o primeiro e o segundo. Desses 3 mandatos que você, né, teve essa experiência na Câmara Municipal, nesse momento, qual você acha que foi o momento mais fácil para o governo para pautar as situações na Câmara, né, para votar com facilidade? Foi a segunda gestão do Joséildo, a primeira do Joaquim, ou agora você acha que é o melhor momento do Joaquim em termos de governabilidade? Em termos de governabilidade, o melhor momento é esse de Joaquim. O de Joséildo não era tão difícil, porque Joséildo tinha uma relação muito próxima com a sociedade, com o orçamento participativo. Então, o orçamento participativo, de alguma forma, pressionava um pouco a Câmara, né, a votar os projetos que eram de interesse da sociedade. Porque é fácil você elaborar um projeto, discutir com a sociedade aprovar esse projeto, você mandar para a Câmara algo que já passou pela sociedade. Não é? Então, Joséildo não tinha tanta dificuldade por conta disso também. E tinha também uma bancada boa de vereadores, né? Tinham 3 só do PT na época. Tinha eu, tinha Leonardo e tinha Radiovaldo. Depois eu, Clélio e Radiovaldo. Então era uma bancada boa. Né? Hoje, o prefeito tem uma vantagem porque ele tem 11 vereadores na Câmara e o presidente que é neutro, mas é do partido do presidente. Então ele tem 12 vereadores. Ele vence os projetos que ele quer com muita folga. Não é? Mas isso não se persiste por muito tempo, porque nós vimos na legislatura passada que a forma do Joaquim tratar a Câmara de Vereadores, tratar vereadores, sempre tem rupturas, não é? Então, o melhor momento para ele é esse agora, eu não sei até quanto tempo dura,
não é? Então, muitas vezes, por isso também que o prefeito, apesar de dizerem que o prefeito não interviu nessa eleição da mesa diretora, eu acredito nisso também, acho que também não interviu, não é? Mas o Joaquim ele tem que aproveitar esse momento porque da forma como ele age, né, sem cumprir acordos, maltratando, né, vereadores muitas vezes, não sei quais são os acordos também que ele não cumpre, ou que se colocam, mas os acordos geralmente o acordo de participação, né, de vereador no governo, muitas vezes ele não tem cumprido. Então isso talvez não dure muito tempo. Então o melhor momento para Joaquim é esse de agora. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Wilander Chagas, que está acompanhando a gente, o Levi Barreto, Gustavo Alves, a Clarice Guimarães também está acompanhando. Isso, Carize, um abraço para o Oséias Menezes, ex-vereador, está acompanhando. Clarice, né? Isso. Clarice. O Oséias está mandando aqui um abraço. O Gil do Bispo também está acompanhando, dizendo que você é um companheiro das lutas, né, do Sindicato dos Desempregados e tal. Está mandando um abraço para você também, Tó. Mas, essa situação do PT, essa relação do PT com o governo Joaquim, eu sempre, né, chamei a atenção para isso, porque é uma situação complicada. Na estadual, o PSD faz parte da base do governo. Localmente, o PT é oposição ao Joaquim. Mas na eleição, inegavelmente, vocês tiveram participação importante na vitória do prefeito Joaquim Neto. Sem os votos que o PT tirou do Paulo César, a verdade é essa, o Paulo César foi o candidato a ser derrotado nas eleições, né? Sem essa retirada, né, o Joaquim não teria sido eleito. A diferença foi de 1.200 votos. Né? Dizer que o PT não teve participação, claro que teve outras influências, o próprio apoio, né, do Juscelio Carmo, né, o voto útil, né, toda essa situação realmente favoreceu o Joaquim, mas o PT teve papel importante. Em nenhum momento não teve uma conversa de aproximação para o PT fazer parte da base do Joaquim. Me parece a relação do Joaquim com o Joséildo muito mais próxima do que era a relação do Joséildo com o ex-prefeito Paulo César. É verdade, cara. Você falou um ponto aí agora que eu ia até citar aqui com o Tó. A aproximação do Joséildo, inclusive buscando recursos junto ao governador, junto com Joaquim. E aí, Tó? Olha, Joséildo é deputado federal, né, do Partido dos Trabalhadores e da cidade de Alagoinhas. A relação, ela é uma relação institucional, tanto do deputado federal Joséildo com o prefeito. Joaquim é prefeito da cidade, né? E Joaquim também é da base do governo Rui. Sim. Não é? Então, assim, o que a gente puder conseguir de recursos para o nosso município de Alagoinhas, nós vamos conseguir, independente de quem seja o prefeito. Porque a nossa relação e a nossa preocupação é com o desenvolvimento da cidade de Alagoinhas, né? O crescimento da nossa sociedade. É que as pessoas melhorem na sua qualidade de vida. Então, o que o deputado Joséildo faz é essa relação institucional, que eu também faço. Eu consegui uma ambulância, junto com o deputado Jacó, aqui, e ela serve hoje, a UPA, que foi transformada, né, mas a UPA de lá de Santa Terezinha. Não é? E ela ia inicialmente para a maternidade. Eu consegui também 500 mil reais, mesmo com o deputado Joséildo, para o Silva Jardim. Sim. Não é? Então, essa é uma relação institucional, onde a gente visa o desenvolvimento da cidade. No momento certo, nós vamos estar em palanques, com certeza, diferentes, né? Claro que no governo estadual, o prefeito do município vai apoiar Wagner, né? E o PT também vai apoiar Wagner, claro. Mas aqui no município de Alagoinhas, nós temos uma resolução. Nós somos oposição ao governo Joaquim. E por que nós somos oposição ao governo Joaquim? Porque nós não concordamos com a forma como o governo Joaquim governa a cidade. Não concordamos com a forma como o governo Joaquim trata essa relação com a sociedade alagoense. Não tem orçamento participativo, não tem consulta, não tem, entendeu? Ou seja, todas as decisões são tomadas dentro do gabinete entre 2 ou 3 pessoas. Então, esse é o motivo do Partido dos Trabalhadores ser oposição aqui ao governo Joaquim. Mas não somos oposição à cidade. Então, vamos manter as boas relações institucionais, tanto eu, quanto o ex-vereador Radiovaldo, como também o deputado federal Joséildo, né? Teremos relações institucionais para o desenvolvimento da cidade. Mas, oposição, seremos. Continuaremos sendo. O Robson Davi
está aqui acompanhando a gente pelo Facebook, está mandando uma pergunta. Diz aqui, eu queria que Thor comentasse sobre a decisão do vice-prefeito Roberto Torres em declarar apoio, né, ao ex-prefeito de Salvador, Assemineto, sendo que Joaquim faz parte da base do governo Rui Costa. Essa decisão não atingiria a relação do prefeito com o vice? Quero ouvir esse comentário de Thor. Eu acho que deveria atingir, né? Deveria, mas veja, mas ninguém é obrigado obrigado a apoiar ninguém. Nós estamos no processo, no regime democrático. Isso. O ex-presidente e atual vice-prefeito Roberto Torres, ele é do Republicanos, um partido que é da base do DEM, do Assemineto, sempre foi. O prefeito deveria ter pensado nisso quando fez essa aliança para governar Lagoinhas, né, como vice-prefeito. Então, naturalmente, lá atrás, deve ter tido esse acordo, porque o Roberto Torres é um homem sério, a gente sabe que é um homem sério, mas não é um homem de apoiar a esquerda, ele sempre foi de apoiar a direita. Não é? Paulo Aze, Paulo César em determinados momentos, não é? ACM Neto. Então, deve ter feito esse acordo lá atrás. É uma pena, não é? Porque esses acordos dificultam a nossa relação aqui dentro do município de Lagoinhas. E aí esse é mais um motivo, Caio, de nós tratarmos muito bem essa relação institucional com o prefeito, mas sermos oposição, porque o prefeito trata dessa forma, né, de forma muito pragmática, né? E o PT trata, em determinados momentos, de forma ideológica. Então, nós somos diferentes, entendeu? Então, a gente não concorda, mas percebe que deve ter sido algum acordo lá atrás, e não vamos aqui mandar na vontade do prefeito, que já foi do DEM, não é? E que veio para a base de Rui tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Rapaz, você vê o troca-troca, né? O Paulo César era da base do Rui e foi para os braços de Paulo Aze. O Joaquim estava nos braços de Paulo Aze e foi para os lados do Rui Costa. Você vê o que é política, rapaz. É um negócio complicado. O Thor. Mandar um abraço aqui para Sara Ellen Barreto, viu, Rodrigo? Pode falar. Um abraço. Hoje, você é oposição única. Praticamente. Né? Hoje, né? Eu digo isso a respeito em questão dos votos hoje, né? No caso aí da reeleição, enfim. E hoje você é o único vereador do PT, né? Que você acha, Thor? Nas últimas eleições, o que o PT deixou de fazer que não conseguiu eleger mais pessoas? Pronto. Primeiro, Rodrigo, eu só queria dizer que eu não sou... eu sou o único vereador do PT. Isso, do PT. Né? Isso. Mas oposição na Câmara nós temos 5. Isso. Luma Menezes, Luciano Almeida, Jaldice Nunes e Jussi Cardoso. Isso. Né? Nós 5 nos declaramos como oposição. Sim. Algumas votações a gente diverge. Sim. Né? Isso não quer dizer que não sejamos oposição. Não é? Essa, por exemplo, é uma votação muito mais assim, considerada da Câmara de Vereadores. Né? Então, nós não fazemos oposição à Câmara de Vereadores. Né? Fazemos oposição ao Executivo, ao governo Joaquim. A Câmara, claro, a gente fiscaliza, né? Mas essa votação não significa muito de quem é oposição e de quem não é oposição. Né? O fato do voto, nesse caso, não significa. Mas nós somos 5 da oposição. Do PT só tem eu. Por que é que nós reduzimos o número de vereadores do PT? Sim. Nós tivemos um prefeito, 3 vereadores, né? Depois tivemos só 2 vereadores, e agora só tem um vereador, que sou eu. O que aconteceu foi que a mídia também bateu muito forte no PT enquanto instituição. Não é? Nós tivemos aí um ataque sistemático e sistêmico, né? Porque foi geral, não é? De todas as mídias de parlamentares, né? De parte do judiciário, né? Contra o presidente Lula, contra o Partido dos Trabalhadores, tentando até criminalizar o Partido dos Trabalhadores. Isso, na cabeça das pessoas, não é uma situação fácil. Né? E aí a gente acabou perdendo todo aquele eleitorado que a gente tinha. As mudanças também nas regras eleitorais também nos dificultaram as nossas... porque quando você não tem carro de som, você não pode falar para as pessoas, você não pode... Então, tudo isso também dificultou muito. Não é? E a compra de voto. Como o PT não é um partido de compra de voto, o dinheiro... com a situação financeira das pessoas muito ruins, né, mais difíceis, o dinheiro trabalhou muito forte nas campanhas eleitorais, né, no Brasil inteiro. Não é? Porque de 2016 para cá, com a retirada de Dilma do governo, Sim. A fome assolou, a dificuldade assolou, e a cesta básica passou a ser novamente moeda de troca.
Então, todos esses fatores, né, fizeram com que a gente tivesse grande dificuldade de renovar 3 ou 4 cadeiras, né, e a gente fosse perdendo as cadeiras para uma cadeira. Você vê que agora, no último ano, o presidente Lula foi preso, né, acusado de corrupção, depois, agora já foi inocentado, 20 processos inocentaram Lula, então prenderam justamente para tentar desqualificar e tentar reduzir o número de parlamentares no Brasil inteiro do PT. Né? Então foi um movimento que foi estruturado, mas o PT é como é aquela ave mesmo que ressurge das cinzas, não tem aquela que diz assim, né? E ela... A Fênix. Fênix, voo da Fênix. O PT é uma fênix, né? Em Alagoinhas também vai ser. Está sendo, né? Tá sendo. A gente tem deputado federal, a gente tem deputado estadual, nós temos um suplente de deputado estadual, que foi o Radiovaldo Costa, eleição difícil, não é? Está lá, nós temos grandes lideranças, como Leonardo Faro, como Tássio Mota, que surge, né? Então o PT é esse partido que a gente está aí na luta o tempo inteiro. Infelizmente, o Paulo César, na época, fez um movimento de vir para a base, de Rui. Isso dificultou a nossa eleição, porque confunde o eleitorado, né? Pô, todo mundo é da base de Rui. Depois o Joaquim vem e faz o mesmo movimento, né? Vem para a base de Rui, isso também confunde. Mas agora nós estamos atentos a isso, né? E vamos dar uma vacina aí para, mesmo que estando na base, a gente desvincular um do outro e a sociedade entender. Porque a sociedade não pode mais sofrer. Foram 2 governos ruins de Paulo César, e 2 governos ruins, um governo ruim de Joaquim, péssimo, né? E esse agora que está sendo um governo ruim. Só tem vacina, que não custa nada, mas a saúde está um caos, a cidade esburacada, mal iluminada, né? Transporte coletivo não tem, um caos. A sociedade não pode mais permanecer com esse caos. Eu tenho só mais uma pergunta aqui, Caio. Tem um comentário aqui da Keire, viu? A Keire Moraes também está aqui comentando. Pois talvez a falta de planejamento a respeito do Luciano Sérgio com o Radiovaldo. Aquela coisa, vou lançar um para prefeito, o outro. Luciano começou a campanha dias depois, dias após. Você acha que isso prejudicou ele? Olha, eu acho sim, e acho que prejudicou. Na verdade também, a gente tomou uma decisão, né, o partido tomou uma decisão muito baseada em alguns números. Não foi uma decisão acertada, né? E a forma de se tomar também a decisão acabou deixando rusgas. Eu acho que o erro foi aí. Né? Luciano vinha numa campanha boa, bem articulada, com alguns partidos, aí de repente a gente muda. Né? Essa mudança gera rupturas e ela sempre traz feridas. Né? E essas feridas dificultaram a eleição do Luciano Sérgio. Mas não foi só essa mudança em si, entendeu? É tudo aquilo que eu lhe disse. Compra de voto, mudança eleitoral, não a massificação de criminalização do partido. Então, tudo isso dificultou a nossa eleição, né? A minha e a do Luciano Sérgio. Não é? E aí, Luciano Sérgio veio com uma boa votação também, eu também com uma votação um pouquinho só maior, e só conseguimos fazer um vereador, infelizmente. Né? Mas estamos na luta para fazer mais vereadores na próxima. Estamos juntos. É isso aí. Bom, a Keire está aqui comentando, está mandando uma boa noite para a gente. Está dizendo aqui o seguinte, que o pessoal que o Thor citou, na opinião dela, nunca foi de direita, no máximo centro. Está falando do Roberto Torres, né, essa turma toda, né, do Joaquim e tal. Para ela é de centro. E ela fala aqui que o PT perdeu o eleitorado porque insiste numa narrativa em torno de Lula que não tem mais futuro. Ela está falando desse negócio da inocência do Lula com relação aos casos de corrupção. E aí ela fala o seguinte, que sei se vai ser essa fênix toda, assim não. Ela disse que não tem essa certeza se o PT vai ressurgir. Eu acho que vai depender muito, Tó, dessa eleição em 2022, né? Como é que o PT, né, como é que o eleitorado vai se comportar, né? Tem aí o Lula que lidera todas as pesquisas. Eu tenho para mim que uma derrota do Lula realmente vai ser para o PT, como a morte do ACM, o original foi, para o Democratas, né? O antigo PFL. Eu não acredito muito na derrota do Lula, né? Não acredito. Até porque também o PT não insiste na narrativa do Lula. O PT insiste numa narrativa de um projeto de país onde a população participe, onde haja distribuição de renda, né? Onde o dólar não seja a moeda que define o preço da gasolina, o preço do arroz, o preço do gás, onde não seja isso. A gente
E nós já mostramos como se faz. Então, a nossa narrativa é a narrativa da participação de uma sociedade justa, mais igualitária, onde todos possam participar do processo decisório. Essa narrativa que a gente defende, que a gente já demonstrou como é que se faz. Sim. Então, não é... E Lula é a representação de um nordestino que veio de baixo, mas que conseguiu dizer para esse país como é que se governa. Então, Lula é essa narrativa e esse personagem, esse ator principal, que materializa todo o projeto de nação que o PT defende. Não é? Então, é por isso que eu acho que o Lula... o projeto de Bolsonaro é um projeto de morte, nós já percebemos isso, está claro. Não é? A terceira via, espero que tenha também uma terceira via, porque a gente quer ganhar, se tiver que ganhar uma eleição, mas ganhar uma eleição na disputa de um projeto de país. Não é? Não queremos ganhar de um... Né, só por ganhar, não é só isso. E que a população compreenda verdadeiramente qual é o projeto que ela quer. Aí vale a pena você vencer as eleições. Você vence com a população, não é? E não enganando a população. E só para completar aqui o que o Thor ele acabou de dizer, Caio, eu estive conversando com um amigo, né? E ele votou no Bolsonaro, e é Bolsonaro, e aí um belo dia ele chegou para mim e falou: Rodrigo, ontem eu assisti a entrevista do Lula. Rapaz, é complicado, tá? É complicado continuar Bolsonaro depois que você termina de assistir uma entrevista dele. Ele fala muito bem. Você acha que isso daí vai ser um ponto positivo para o Lula? É porque Lula fala aquilo que ele sente. Lula não fala só que vai resolver o problema da pobreza, né? Ele não fala isso. Mas ele vai fazer com que o país possa, esse ciclo do país, né, possa se movimentar para que ele possa crescer, para que todos possam crescer e nós tenhamos soberania, e sejamos fortes e respeitados lá fora. Então o Lula fala nessa linguagem. Todos entendem. Né? Todos entendem, porque todos se sentem parte desse processo. Sim. E dentro daquilo que Lula diz, olha, o que eu quero fazer é isso aqui. Poxa, eu sou parte disso. Eu estou dentro disso aqui. Com Bolsonaro, não. Com Bolsonaro a gente sente tudo que a gente se poxa, eu não sou isso aí, eu estou fora disso. Né? Bolsonaro é como aquele livro que você começa a ler e você diz, poxa, que livro ruim. Aí você passa a página, vê se tem alguma coisa de boa, você, poxa, só tem morte. Aí você passa mais um pouquinho, poxa, só tem fome, poxa, inflação, poxa, gás de cozinha, poxa, retirada de garantia. Aí você, olha, quer fechar o livro antes de concluir. Esse é o Bolsonaro, entendeu? A gente não quer mais, a gente não aguenta mais ler esse livro. Não é? É diferente. E aí você volta um pouco para Lula e você, poxa, esse era o livro que eu queria continuar lendo. Bacana. As pesquisas, é o que eu sempre digo, a surpresa hoje, diante das pesquisas que têm se colocado, não é o Lula perder. Quer dizer, a surpresa será o Lula perder. É por isso que eu digo, o peso de uma derrota do Lula, principalmente para o Bolsonaro, numa eleição como essa, vai ser para o PT de uma dramaticidade tremenda por causa de toda essa situação, né? O Lula vem liderando e já tivemos casos anteriores na República, né? Principalmente nesse processo de redemocratização parecido. Em 94, por exemplo, um ano antes das eleições, o Fernando Henrique Cardoso tinha 8%, o Lula tinha 45%. Né? E o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Então, política tem dessas coisas. Aliás, eu acho que essa eleição municipal, demonstrou que a eleição se decide ali nos 15 dias, né? Até na última semana do pleito eleitoral, né? Quem é que diria que o Joaquim Neto iria ganhar a eleição em Alagoinhas? Quem é que diria que o Colbert Martins ganharia em Feira de Santana? Ou que o Ezen Guzmão ganharia em Vitória da Conquista? Né? Então foram realmente reviravoltas que acontecem na política, né, historicamente, né, que podem acontecer dessa vez. Agora, o que a gente discute são os reflexos que podem ter na sociedade, né, com esse resultado. Né, porque se coloca aí em xeque, inclusive, né, a respeitabilidade dos institutos de pesquisa. Né? Tem sido bastante combatidos aí nas redes sociais e até em parte da imprensa. Caio, ninguém ganha de véspera não, viu? De véspera ninguém ganha, não tem eleição nenhuma ganha, nós vamos trabalhar todos os dias, estamos trabalhando incansavelmente, não é? Para que a gente possa devolver esse país aos brasileiros. Agora, eu só queria fazer uma ressalva que eu acabei não fazendo. Nós não ajudamos Joaquim a vencer as eleições não, viu?
Nós colocamos ajudaram, rapaz. Rádio Ovaldo tirou voto de Paulo César na periferia, rapaz. Rádio Ovaldo foi em todas as comunidades. Nós somos em todas as comunidades. Isso, Rádio Ovaldo, ele falou. Rádio Ovaldo falou, Rodrigo, eu visitei rua por rua. Eu fui em casa por casa. Inclusive, teve um incidente lá no Núcio Pereira, que jogaram ovo, enfim, aquele... É patrocinado ali, né? Foi um atentado patrocinado. É isso aí. Mas, como diz, respeita a máquina, né? Respeita a máquina. Mas o que eu digo, Thor, é claro que foi uma junção de fatores. O voto útil, eu acho, foi responsável até pela derrota do PT, porque se vocês viessem logo com um candidato definido, e o candidato seria o Rádio Ovaldo Costa, tem para mim, que ele já vinha de eleição em 2016 com um resultado bastante bom. Então, em 2020, ele teria até um capital político até maior. Mas abriram mão, colocaram o Luciano Sérgio, essa mudança também teve um certo desgaste até interno da militância do PT, ficou dividida nessa situação toda, e acabou o pessoal optando pelo voto útil. E aí o discurso que foi, eu acho, que o maior marketing político que teve nessa eleição, capitaneado pelo Juscelio Carmo, para evitar o mal maior. O que seria o mal maior, na visão do Juscelio, que seria o Paulo César. Aí acabamos com um mal menor. É por aí. Eu digo, foi uma eleição que se disputou as rejeições. Quem foi o candidato mais rejeitado? E se mostrou que o mais rejeitado, que o povo não quis, foi o Paulo César. Isso para mim ficou... Ou o Paulo Aze, eu não sei, um dos dois, Tava ali o conjunto, O conjunto da obra que foi rejeitada. O Joaquim soube se aproveitar disso e conseguiu, impor a força da máquina. O Caio tem um comentário aqui da Carize, ó. Acho que é a busca pela manutenção de dar protagonismo às minorias, falando a respeito do PT aí, dar poder às massas, e isso independente dos erros do PT. Foi dado acesso a espaços sociais antes negados às massas. Antes e novamente negado às massas, A gente precisa voltar a empoderar, a empoderar as classes menos favorecidas. Precisamos criar cidades educadoras, cidades conectadas, porque no tempo de tecnologia, cidades antirracistas, e cidades inclusivas. Então, a gente precisa construir isso. E isso sinceramente, eu vejo com o PT e seus aliados, os partidos de esquerda, que é quem tem uma visão mais ampliada assim, e está mais próximo mesmo daqueles que passam o sofrimento. Mas, Rodrigo, a conversa tá boa, mas são 7 horas mais 58 minutos, Que pena. Tá chegando ao fim, rapaz. Vai ser preciso aumentar o tempo do programa, Caio. O reloginho já está aqui na tela, tá? Uma pessoa excepcional, enfim. Caio, Thor, quer finalizar? Fica à vontade. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo. Então, pode ficar à vontade, Thor. Beleza. Bom, eu queria agradecer, Rodrigo? Parabenizar o programa, agradecer a você, a Caio, a Renato aqui. Parabenizar o programa, tenho assistido alguns na medida que eu posso, tenho gostado muito. Não é dizer que a gente precisa fazer isso mesmo, fazer programas que discutam a cidade, que tragam problemas que são polêmicos para a cidade, dessa forma. De forma de levar informação, de forma descontraída. Com certeza. Então, eu só tenho mesmo a agradecer. Desejar sucesso ao vereador Cleto e toda a bancada, Também. A bancada a nova mesa diretora. Valorizo, respeito todos os votos de todos os vereadores. Isso é importante. E que a gente nunca esqueça de discutir a análise de conjuntura, Porque, como dizia José Magalhães Pinto, que foi ex-governador e, só para finalizar mesmo, e ex-deputado federal de Minas Gerais. Ele dizia que você olha a nuvem agora, ela está de um jeito. Você olha para baixo, olha para cima novamente, está de outro. Então, a análise de conjuntura é isso. Então, que a gente não possa fazer mais antecipações de eleição. Deixa eu te dizer, só para finalizar, posso ter mais um minuto? Pode. Pronto, só um minuto mesmo. Qual é o perigo da antecipação da eleição, só para a gente finalizar mesmo? É de que, muitas vezes, há acordo entre duas pessoas. Um diz assim, olha, eu sou o presidente agora
e no segundo biênio eu sou novamente, eu sou o presidente, o outro é o presidente. Faz um acordo nesse sentido. O que é que pode acontecer? A eleição pode ser feita agora, com antecipação, no mesmo dia. Ou seja, aquele acordo que seria, né, para 2 anos após, ela pode ser materializada no mesmo dia. E isso não é bom para a democracia, isso não é legal. Então a gente precisa fazer com que as eleições sejam no seu tempo devido, né? Quero agradecer, muito obrigado a vocês que, né, me escutaram, me assistiram nesse momento. Espero ter contribuído um pouco, né, para o desenvolvimento da nossa querida Alagoinhas. Maravilha. Boa noite. Bom, valeu, Tom. Obrigado a toda a audiência. Amanhã estaremos de volta às 7 da noite com outro programa Última Hora. Qual vai ser a entrevista de amanhã, Rodrigo? Amanhã sobre empoderamento. Uma entrevista bacana com as meninas empreendedoras daqui de Alagoinhas, tá? Show de bola. Então aguardamos a todas e todos, isso, né, aí. Amanhã. Uma ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Você está ouvindo a nova Ouro Negro FM 100,5, uma emissora do grupo Luiz Moreira. Linknet,